A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Olá! Somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias, milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. Você já sabe que esse mês é um mês muito especial para o Supera, um mês de desafios e também de muita informação gratuita e de qualidade. Nós estamos falando aí do mês de empoderamento 60+, em comemoração, claro, ao Dia Internacional do Idoso, lembrado no dia 1º de outubro. E para celebrar essa data, que é tão significativa para o Método Supera, nós estamos realizando lives gratuitas até o finalzinho deste mês. Hoje é a nossa segunda live com um assunto importantíssimo. Nós vamos falar com 2 especialistas sobre o envelhecimento no Brasil. A gente fala tanto disso, né, o tempo todo, acompanhando o noticiário, previdência social, a longevidade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A gente acompanha isso o tempo todo e sabe que vamos viver mais. A questão é como vamos chegar até lá? E aí o Método Supera entra junto para trazer luz às informações e, claro, contando com a participação de especialistas gabaritados, alguns dos melhores do Brasil. Hoje a gente conversa, então, com 2 deles. Vou fazer aqui uma rápida introdução, já dou a minha boa noite também para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Não me apresentei, é a primeira vez que participo com vocês aqui ao vivo. Meu nome é Ana Lúcia, eu falo ao vivo de São José dos Campos para toda a Rede Supera no Brasil. E nós já estamos aí com 74 pessoas online conosco nessa live de quinta-feira. Bom, gente, o envelhecimento da população é, claro, uma realidade, né, para todo o mundo e aponta o seu crescimento de 8% para 16% nos próximos 25 anos. Essa situação ela tem sido motivo de preocupação, claro, né, para organizações que tratam da questão dos idosos e também para aqueles que se dedicam à formulação de políticas públicas aqui no Brasil. A Fundação Perseu Abramo e também o SESC juntaram-se para realizar uma pesquisa intitulada Idosos no Brasil, Vivências, Desafios e Expectativas na Terceira Idade, que teve como principais objetivos ouvir dos próprios idosos como estes se sentem a respeito da sua idade e da sua inserção na sociedade. Ao mesmo tempo que era necessário ouvir aí os não idosos sobre as suas expectativas em relação ao envelhecimento e também o seu comportamento em relação aos idosos de hoje. Os resultados apurados a partir dos questionários, que foram respondidos por mais de 3.700 pessoas, distribuídos nas 5 regiões do Brasil, demonstraram a falta de informação na sociedade sobre a velhice, e também sobre as reais necessidades dos idosos, sejam elas físicas, morais, sociais, culturais ou de garantia de direitos. Os resultados também apresentaram dados sobre o preconceito hoje existente, porém, nem sempre identificado pelos idosos. A violência também contra o idoso, praticada na esfera doméstica e pública, e principalmente as demandas relacionadas à educação, lazer e outros pontos importantes também para a qualidade de vida dos idosos. Estas questões sinalizam para que áreas dos poderes executivos, legislativos e o judiciário devam aí direcionar, claro, as suas iniciativas, né? Tudo pensando na longevidade, no que a gente faz hoje, claro que tem reflexos direto no amanhã. E quem entende mesmo de tudo isso vai falar hoje com a gente. São 2 pessoas, eu convido aqui para a nossa roda,
a Rosângela Barbalaco e o Gustavo Nogueira de Paula, assistentes técnicos da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. Boa noite, Rosângela e Gustavo, sejam bem-vindos ao Supera. Boa noite, Ana Lúcia. Muito obrigado pelo convite de todo o pessoal aí do Método Supera. Boa noite também, Rosângela, minha colega de trabalho aí. É uma honra e um prazer poder falar não só com vocês, mas com todo o público essa noite. Eu convido, então, vocês a discorrerem mais sobre esse tema, né? Fiz aí uma breve introdução, né, relacionada às preocupações que existem hoje relacionadas à longevidade, mas abro agora a fala para vocês. A gente quer aqui ouvir e aprender também mais sobre esse assunto. Excelente, Ana Lúcia. A gente tem essa experiência do SESC, né, que remonta já de muitas décadas, inclusive. O programa de trabalho social com idosos do SESC já está praticamente se tornando idoso, já está quase completando 60 anos. Então, para fazer essa introdução, colocar esse histórico, mostrar um pouco de onde surgiu tudo isso, peço para a Rosângela fazer essa introdução e depois a gente vai fazendo esse bate-bola, eu vou passando e ela vai passando também. Bom, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de poder estar aqui falando do SESC, né, do Serviço Social do Comércio e desse trabalho que nós amamos tanto, essa é a palavra, né? O trabalho social com idosos no SESC, como o Gustavo disse, já tem quase 60 anos, na verdade tem 57 anos, né? Ele teve início em 1963 e é um início que diz muito da qualidade do trabalho do SESC, né? Então, lá em 63, os técnicos do atual, né, hoje se chama SESC Carmo, na época era o Instituto de Aposentadoria e Pensão do Comerciário, né? E nessa época, os técnicos do SESC observavam essa fila desses aposentados que iam receber os seus pagamentos, né? E a faixa etária dos idosos nessa época era 40, 45 anos. Mas os técnicos do SESC já perceberam naquela época que os idosos, que as pessoas se aposentavam e paravam de trabalhar e paravam com as atividades, né? E no mundo, naquela época, começava a se estudar o que é isso, né? Envelhecer, o que se faz depois da aposentadoria. E os técnicos do SESC, na década de 60, foram aos Estados Unidos, conheceram os centros que chamam Golden Age, que existem até hoje, né? Então, se vocês procurarem na internet, esses centros ainda existem, são centros de convivência. Então, esse foi o início lá atrás, né, na década de 60, esse foi o pontapé inicial. A partir daí, o SESC fundou o trabalho social com idosos em 63. O SESC é pioneiro no Brasil, talvez podemos dizer até pioneiro na América Latina com esse trabalho social com idosos. E, a partir de São Paulo, o trabalho foi saindo da capital, indo para o interior e depois para o Brasil. Então, hoje, o trabalho social com idosos do SESC, ele existe em cerca de 39, 40 cidades no estado de São Paulo, mas existe também em vários estados brasileiros, né? Bom, então, quando a gente teve o início da pandemia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que ninguém esperava que isso pudesse acontecer, e os idosos são presentes nas unidades do SESC, né? Então, eles estão sempre nas unidades, com atividades, ou então encontrando um amigo, encontrando um colega, e, de repente, em março, né, toda essa população de idosos que frequentava o SESC teve que parar de frequentar, né? E, a partir daí, o SESC tem desenvolvido um trabalho online, que a gente vai falar mais para frente, né? É um trabalho que protege os idosos da possibilidade de contágio e também que mantém os idosos em atividade, né? A pandemia, ela não parou as ações do SESC e do trabalho social com idosos também. Nós continuamos. Então, só para entrar num tema que também é muito atual e diz respeito a todos os idosos, né? O SESC, para manter esse trabalho atualizado, porque desde a década de 70, o que é ser velho do Brasil mudou. Então, como eu disse para vocês, idoso era uma pessoa com 40 anos de idade, né? Hoje,
uma pessoa idosa, ela tem mais de 60 anos de idade, né? Sem falar nas questões também de aposentadoria, as pessoas se aposentam mais velhas. Então, o trabalho do SESC com os idosos acompanha essas mudanças sociais. Então, nós temos um histórico desde 63 até os dias atuais. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, como a gente faz para atualizar o nosso trabalho, né? Nós fazemos isso por meio de pesquisas, né? Já fizemos algumas, eu vou falar para vocês das mais recentes, uma de 2006, né? E a de 2020. Então, a gente tem um recorte de pesquisa que ela faz um período de 14 anos. Então, ela de 2006 a 2020. Então, a gente tivemos a primeira pesquisa e agora a segunda, que é recente e é pré-pandemia. Nós terminamos a pesquisa em 2020, né? Os dados são do final do ano de 2019, começo do ano de 2020, e nós investigamos muitos dados, são muitas perguntas que estão disponíveis no site. Nós temos uma URL específica, se você quiser acessar, é sesc.org.br/TSI, TSI de Trabalho Social com Idosos. Nós investigamos o perfil sociodemográfico dos idosos, né? Então, eu posso falar para vocês, não quero cansá-los também, né? Porque eu sei que dados, principalmente via internet, a gente acaba cansando, né? Mas a gente tem o perfil sociodemográfico dos idosos. A maioria dos idosos ainda trabalha, né? E essa pesquisa, ela é de nível nacional. Então, a gente foram 4.000 pessoas entrevistadas, mas a gente pode tirar dela um panorama da população geral de idosos, né? A maioria dos idosos são mulheres, né? Isso nós comprovamos na prática das unidades do SESC, nós temos mais mulheres frequentando do que homens. As causas, existem várias especulações. As mulheres se cuidam mais que os homens se cuidam menos, enfim, existem algumas especulações. Uma questão muito trágica quando a gente fala do perfil sociodemográfico é que 37% da população de idosos tem apenas até o ensino fundamental. E as pesquisas comprovam que, por exemplo, é um fator de risco, né? Poucos anos de estudos para algumas doenças, para alguns tipos de demência. Então, isso é uma grande tragédia, né? Então, a tragédia da falta de educação, da falta de ensino para a população brasileira, ela não afeta apenas crianças e jovens e adultos. Ela vai fazer parte da vida toda dessa pessoa, inclusive na velhice, né? 57% dos idosos trabalham, a maioria dos idosos é casada. Uma questão interessante que surgiu é que até 2006 a maioria dos idosos eram da religião católica. A gente teve uma inversão, agora a maioria dos idosos são de religiões evangélicas, né? Então esse é um dado bem interessante. A pesquisa, para vocês entenderem, ela teve uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, a pesquisa de 2020. A parte qualitativa, são entrevistas feitas em profundidade. A pesquisadora foi na casa desses idosos e perguntou sobre temas que não estão na pesquisa quantitativa. Então, foram tratados de temas como sentimento, medo da morte, solidão, religião, sexualidade, e uma das pesquisadoras, que foi a Raquel Moreno, ela traz dados muito interessantes colhidos no seio mesmo da casa desse idoso, né? Ela entrevistou muitas idosas mulheres, e uma das explicações para essa questão, né, da religião, por exemplo, né, é que a religião, de alguma maneira, acolhe o idoso, né? Os idosos que a gente entrevistou, na maioria das vezes, ele não se sente acolhido pela família, pelos filhos, né? Se ele mora em família, ele se sente à parte, né? Então, tem relatos de filhos, né? As mães contando que o filho trabalha o dia inteiro, chega em casa, entra no quarto, fecha a porta e não conversa com a mãe, né? Esses são relatos, na maioria das vezes, femininos, que daí a gente também pode
evoluir para falar um pouco do machismo, né? E as mulheres idosas, elas são vítimas do machismo, foram a vida inteira e continuam sendo, né? Então, elas relatam para a gente que a religião, de alguma maneira, dá esse conforto e esse acolhimento que elas não têm na família. Então, a gente pode explicar um pouco esse dado, né, do aumento das religiões evangélicas dentro do grupo de idosos. Em relação à sexualidade, né, é um tabu falar de sexualidade no envelhecimento, e o SESC fala muito dessa questão, né? Em todas as nossas unidades, nós temos programações, cada uma das unidades tem um técnico qualificado para tratar desses temas, e a sexualidade aparece na pesquisa como um grande tabu, né? O idoso não fala muito pouco sobre isso. A Raquel Moreno, a pesquisadora, perguntou, bom, você não tem namorado? Você perguntou para uma idosa, por exemplo, né? Você não tem namorado, você não tem marido? E como fica o desejo sexual? Daí a idosa respondeu, eu faço uma faxina, né? Eu limpo uma casa e daí passa. E essa questão da sexualidade, ela inclusive no envelhecimento, a gente percebe que ela os adultos, as pessoas que não envelheceram ainda, veem isso com muito preconceito, né? Como se o idoso não tivesse mais que ter sexualidade, então acabou o tempo de vida reprodutiva e a sexualidade acabou. E não é isso que a gente sabe, né, por pesquisas médicas, né? A sexualidade faz parte da vida saudável até o fim da vida, é uma opção de cada um. Esse foi um dado que falou de sexualidade, a gente pesquisou isso também. A solidão é uma questão para os idosos, né? Uma questão que está muito relacionada ao preconceito contra a pessoa idosa, né? Então, o idoso, de alguma maneira, ele é excluído do convívio social, né? Ele é deixado à parte, à margem, né? Então, isso causa solidão. Nas unidades do SESC, nós temos várias ações e, às vezes, ouvimos alguns relatos de idosos que frequentam, por exemplo, né, algumas unidades realizam as noites dançantes, nas quais os idosos podem dançar a dois, né, e não apenas uma unidade, não um técnico de uma unidade só, mas de várias unidades, relatam para a gente que os idosos dizem que o único momento que ele é tocado por outra pessoa é num baile. Então, a hora que ele tira uma senhora para dançar, a hora que ela tira um senhor para dançar, esse é o único momento que ele se sente tocado, né? Que ele tem esse toque. Algumas questões relacionadas à vida prática, né? Os idosos usam, na maioria das vezes, né? E a maioria dos idosos utiliza o SUS quando tem problema de saúde. Isso diz respeito à importância do trabalho do SUS. Eles relatam dificuldades em marcar exames, ou mesmo em receber remédios, né? Então demora para marcar o exame, demora para receber o remédio, mas o SUS tem grande importância, né? Outro relato é quanto ao planejamento do futuro, né? Isso teve uma mudança de 2006 para 2020, né? Cerca de 20% menos dos idosos agora em 2020 acham que é possível planejar o futuro, né? Eles acham que o futuro não adianta fazer planos para o futuro. E a gente pode fazer também uma relação com a situação econômica, né? Os idosos perderam muita renda, isso a gente também observou nesse recorte de 2006 a 2020. Então, os idosos ganham menos, né? Isso está claro para qualquer pessoa, né, que lê um pouco de notícia, essa queda de renda é real. Em relação à queda de renda, tem uma situação que, no meu ponto de vista, também é um pouco trágico, que normalmente a pessoa que planeja sua aposentadoria pensa assim, o que eu vou fazer na minha aposentadoria? Eu quero viajar. Muitas pessoas fazem isso, inclusive nós, né? Porém, entrevistando os idosos sobre a questão do lazer, nós percebemos que eles querem viajar, eles gostariam muito de viajar, mas a situação econômica não permite. Então, a renda da maioria dos idosos não permite que eles façam viagens. Então, o que acontece é que muitos idosos acabam tendo como lazer a própria televisão, né? Esse é um dado que a pesquisa aponta. Ou caminhadas, né? Caminhar à tarde, ou caminhar no começo do dia, ou assistir à televisão.
conforme a pessoa vai ficando cada vez mais velha, maior a dificuldade de sair de casa, né? Então, mais a televisão ocupa um papel central na vida dessas pessoas. E é uma questão que também a gente precisa refletir. O trabalho do SESC, dentro de tudo isso, é de uma importância muito grande, porque é um trabalho que tira o idoso de dentro de casa, né? Possibilita que o idoso conheça outras pessoas, possibilita que o idoso se relacione socialmente, emocionalmente, afetivamente. E essas questões todas, né, como eu comentei no começo, o SESC sempre está muito antenado com pesquisas, com congressos, e essas questões, sociabilização, né, vida afetiva, vida ativa, elas são fatores preventivos de risco para demências, né? A demência é um grande medo, não só dos idosos, mas da população em geral. E como evitar, né, o desenvolvimento, né? Como adiar a possibilidade do desenvolvimento de uma demência? O convívio social, as atividades físicas, né, as práticas intelectuais, o contato com o outro, tudo isso é apontado como uma possibilidade para escapar das demências. Eu queria saber, Gustavo, se tem mais tempo ou se já deu, se eu continuo. Conteúdo para você falar, com certeza vai ter, mas pelo andar da carruagem aqui, eu acho que eu posso começar a falar, entrar um pouquinho mais no trabalho específico do SESC, né, depois desse apanhado que você fez aí sobre a situação, né, que a gente tem da população idosa no Brasil a partir dessa pesquisa que o SESC fez em parceria com a Fundação Perseu Abramo, e apresentar um pouco do trabalho que o SESC faz também, né, um pouco não só na sua metodologia, mas até para as pessoas conhecerem um pouco desses, vamos chamar de bastidores do trabalho do SESC, né. Estava aqui acompanhando enquanto você falava também, o chat, queria dar uma boa noite aí para nossa colega Alessandra, que está acompanhando, muito, muito bom ver que ela está por aqui. A Eva Bettini também, da ABG, um prazer tê-la conosco aqui. E durante esse período de pandemia, né, com o trabalho remoto, eu aproveitei para fazer esse trabalho remoto aqui na minha cidade de Natal, estou aqui, cidade natal, né, estou aqui em Ribeirão Preto, vi que tem até uma pessoa de Serrana ali, que é minha colega, aqui bem pertinho de Ribeirão Preto. Então, uma boa noite, muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando. Né? Diante de tudo isso que você comentou, né, desde a década de 60, um trabalho pioneiro com idosos, mas claro que a pessoa idosa, evidentemente, não é a mesma pessoa idosa da década de 60. Além disso, são diversas pessoas idosas, diversas formas de envelhecer. E nesse meio tempo, nesse espaço, como é que o SESC vai atuar? Eu acho que é interessante as pessoas saberem um pouco mais de como a gente pensa essa programação, de como a gente pensa essa estrutura. Porque às vezes as pessoas vão até as unidades do SESC, se sentem bem recebidas, curtem, fazem de tudo, e ficam pensando, né? Como é que chegaram essas ideias? Por que eles estão abordando esses assuntos? Vale lembrar, pessoal, assim como qualquer ação, né, remota, como qualquer ação que acontece, por exemplo, no YouTube, que o mundo inteiro pode assistir. No nosso caso aqui, a gente com certeza tem pessoas do Brasil todo. A gente via ali que tinha gente de Gramado, Itajaí, São Caetano, quase minha conterrânea aqui de Serrana e tudo mais. Mas a gente vai falar especificamente, nesse momento, do trabalho social com idosos que o SESC São Paulo faz. Essa metodologia é específica do nosso jeito de trabalhar. Claro que vocês vão, com certeza, encontrar semelhanças se vocês forem em outros estados, mas cada um, com certeza, vai ter a sua particularidade também. Inclusive, fica o convite aí, para quem não for de São Paulo, procure o SESC aí do seu estado, tente se informar para ver como que o pessoal faz seu trabalho, né? Vale notar que o trabalho social com idosos tem um propósito bem específico dentro das unidades do SESC, né, que é abordar justamente questões que envolvam o envelhecimento, a longevidade e esse ser velho, né, o envelhecimento na sociedade.
ele tem uma estrutura e uma narrativa que é bem própria, direcionada para esse público, direcionada para essas pessoas que têm interesse, né, nesse trabalho também. Funciona como uma educação permanente, não é só na ação que ela acontece, mas tudo que envolve a abordagem, o pensamento em relação à pessoa idosa tem que estar ali permeando toda a equipe que trabalha no SESC. Até porque isso tem que chegar a todo o público, não é só para a pessoa idosa, né? Então, ele vai para além da mera presença do idoso estar na unidade ou não, mas a consciência sobre esse público tem que estar presente o tempo todo. Então, para isso, a gente divide o nosso trabalho, primeiro, em alguns parâmetros, né, que são a base de funcionamento para a gente elaborar qualquer programação. Depois, a gente tem as nossas diretrizes, que são justamente aquilo que dão a sustentação, né, aonde que a gente está se baseando, e depois os nossos objetivos, que é aquilo que a gente quer atingir em cada programação que a gente faz. Os nossos parâmetros são bem evidentes, super simples, né, que são atender justamente a pessoa com 60 anos ou mais, que muitas vezes não tem um local para lazer, não tem um local para encontro, não tem um local para diversão, etc. Atender também um público que é especializado, por exemplo, geriatras, gerontólogos, enfermeiros, assistentes sociais, estudantes desses cursos, ou simplesmente uma pessoa da família que gostaria de entender mais sobre esse processo, quer entender sobre o próprio envelhecimento, quer entender sobre o envelhecimento dos seus pais, dos seus avós, etc. Todas essas pessoas também são bem-vindas a participar. A educação permanente, como eu já havia mencionado, o atendimento qualificado em todas as ações do TSI, essa é uma diretriz muito importante, porque se a gente está falando de trabalhar com idosos, a gente tem que garantir, isso vale para todas as ações do SESC, mas a gente está falando de um atendimento qualificado específico, que é justamente garantir o acesso ao local da atividade, garantir que a divulgação seja feita de uma forma visível, acessível, que a pessoa consiga ler, que ela tenha um bom atendimento, se ela não conseguir chegar a determinado lugar, informações, enfim, tudo que envolve um bom atendimento qualificado e a democratização cultural. Garantir que essas pessoas não só tenham acesso, como elas também possam produzir e mostrar a sua própria cultura, mostrar o seu próprio pensamento, até porque as pessoas não são vazias, elas já chegam com uma grande bagagem toda vez que elas colocam o pé dentro de uma unidade do SESC. As nossas diretrizes também, de uma forma bem resumida, uma delas, e talvez a principal, seja justamente a de basear a ação em diagnóstico, como, por exemplo, a pesquisa que você mencionou, Rosângela. Se a gente tem aí que a maioria da população idosa é mulher, com certeza a gente tem que pensar um pouco nisso. Por que são mulheres? A gente vai programar para atrair homens também, a gente vai fazer alguma questão de saúde preventiva, enfim. Aí cada localidade, cada unidade, cada região vai ter seus próprios diagnósticos, né, somados a isso, a esses dados nacionais, para poder pensar a sua própria programação. Por exemplo, no meu entorno, existem muitos centros-dia, existem idosos que são institucionalizados, como que é o acesso até de ponto de ônibus, por exemplo. Que horário que é mais interessante? São N diagnósticos que os técnicos de cada unidade sempre se baseiam para poder pensar nas suas ações futuras. Promover a cultura do envelhecimento por meio da valorização da pessoa idosa. Então, não adianta a gente só falar do envelhecimento se, durante as ações no dia a dia, a gente não valorizar a pessoa idosa. Muitas vezes, no sentido de ser a pessoa que está ministrando um curso, uma oficina, muitas vezes tendo esse espaço de fala, e assim por diante. Praticar a autonomia e a alteridade, até porque a gente tem que lembrar que a gente tem um espectro muito grande de participantes. Uma pessoa é considerada idosa a partir de 60 anos, mas a gente tem, por exemplo, pessoas de 60, 70, 80, 90 anos, até mais do que isso a gente tem relatos de participantes. Então, é muito importante que todos esses participantes tenham a sua autonomia garantida, mesmo que tenham eventuais limitações e dificuldades de deslocamento, ou seja lá como for.
e que as pessoas consigam se colocar umas nos lugares das outras, para poder ter uma convivência mais harmoniosa, né? Isso ultrapassa qualquer questão etária, inclusive. A outra diretriz são ações que sejam humanizadas e principalmente humanizadoras, que tratem aquele indivíduo enquanto um indivíduo único, que resgate a humanidade daquela pessoa que muitas vezes essa própria pessoa às vezes não acredita mais. Às vezes a pessoa tem depressão, a pessoa não está no momento bom, ou simplesmente é tratado como um dado estatístico, ou é tratado como uma mera presença de público. Isso não pode acontecer e isso não acontece. A gente sempre pensa em ações que tratem a pessoa enquanto ser humano e com dignidade. As ações precisam ser, na maioria das vezes, né, é uma outra diretriz, sempre transversais. Então, a transversalidade é uma diretriz que, para a gente, é muito cara, porque quando a gente coloca a palavra idoso, a gente não desloca qualquer outro marcador social dessa pessoa. Uma idosa pode ser diferente de um idoso, a questão do idoso negro, da idosa negra, do idoso LGBT, do idoso com dificuldade de mobilidade, enfim. Essas ações sempre precisam se conversar, questões intergeracionais e assim por diante. Não dá para a gente descolar isso da vida real. Não tem como a gente fazer separações por caixinhas e burocratizar essa situação. Então, a transversalidade tem que estar sempre permeando as ações. E no caso do SESC, que não sei se todo mundo sabe, mas significa Serviço Social do Comércio, justamente, uma das nossas diretrizes é sempre, na medida do possível, ampliar o atendimento com foco no público prioritário do SESC, ou seja, os comerciários e seus dependentes. No caso do SESC São Paulo, por exemplo, os avós das pessoas podem ser suas dependentes. Então, se uma pessoa trabalha no comércio, tem direito à sua credencial plena, ela pode colocar, por exemplo, seus avós como dependentes, e assim a gente consegue garantir esse atendimento prioritário. Agora, os nossos objetivos principais, né? Que os nomes são super autoexplicativos, mas a gente sempre gosta de aprofundar um pouquinho mais. Um dos primeiros objetivos, que é justamente, você também já mencionou, Rosângela, e refletir e propor ações sobre projetos de vida. Quem está vivo tem sonho, quem está vivo tem projeto de vida. Não é porque a pessoa envelheceu que ela perde seus desejos, perde seus sonhos. Os sonhos podem talvez mudar, se transformar. Pode ser uma coisa maior, pode ser uma coisa menor. Às vezes uma pessoa mais jovem tem o sonho de crescer numa carreira, ser um grande diretor de alguma coisa, construir uma casa, viajar para algum determinado lugar. Com o tempo, às vezes a pessoa alcança isso, ou simplesmente abandona essas ideias e tem novas. Mas sempre tem alguma ideia nova. Aprender uma coisa nova. Vou aprender a tocar o violão, que eu nunca aprendi. Eu vou viajar para o Egito, uma coisa que eu não tive. Eu quero fazer trabalho voluntário. Enfim, cada um tem o seu próprio projeto de vida. Até porque, muitas vezes, esse é o estímulo que as pessoas precisam para continuar na luta do dia a dia. Outro objetivo é justamente o de sociabilizar. Também, como já foi mencionado, e a pesquisa aponta muito isso, as pessoas tendem a ficar muito sozinhas. Muitas vezes não por vontade própria, né? A gente sabe de questões de abandono familiar, abandono da vizinhança, de amigos, até o próprio falecimento, né, que pode levar a pessoa a ficar mais isolada. Então, a questão de sociabilizar é muito importante. Fazer novos amigos, rever velhos amigos, e não só pessoas idosas, socializar com todas as pessoas que frequentam o SESC. Isso é muito importante. Todos ganham quando a gente tem essa presença de público. Construir conhecimentos, isso é algo que eu acho que talvez esteja presente também na grande maioria das ações do SESC. Construir conhecimentos sobre o envelhecimento, sobre a pessoa idosa, ou simplesmente um conhecimento novo para essa pessoa idosa, né? Como eu disse agora há pouco, um curso, por exemplo, de violão para a pessoa idosa, ela está adquirindo um conhecimento novo, está elaborando mais o seu conhecimento. Então, trazer conhecimentos novos, esse aprendizado ao longo da vida, com certeza é também um dos nossos objetivos. Refletir sobre o envelhecimento e longevidade, lembrar que cada indivíduo vai passar pelo seu processo de maneira individual. Não adianta a gente chegar e pensar, poxa, essas pessoas, né, cresceram na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo dia nasceram, e um está chegando de um jeito, um está chegando de outro.
Então, refletir sobre isso, né? Refletir sobre esse aumento da expectativa de vida, refletir sobre o que isso vai representar na sociedade, isso é muito importante também, inclusive porque às vezes as pessoas não param para pensar no próprio envelhecimento. Um outro objetivo é o de desconstruir estereótipos e preconceitos. A gente sabe que a nossa sociedade é muito preconceituosa, apesar de que o preconceituoso é sempre o outro, né? Então, a gente tem que atuar justamente nessa desconstrução. A gente tem um preconceito muito significativo para com a pessoa idosa, a gente sabe disso, né? Tem vários pesquisadores, e aí no Brasil são vários nomes que atribuem a isso. O etarismo, a velhofobia, idadismo, ageísmo. Aí eu não vou entrar no mérito de qual nome, né? Vou deixar liberado para cada um pensar como é. Mas é o preconceito contra a pessoa idosa, contra o velho, que é muito marcado. Então, atuar nessa desconstrução e atuar nessa desconstrução do que é ser velho. Já tem muito pensamento preconceituoso sobre isso. Mas também atuar na desconstrução de preconceitos que, eventualmente, a própria pessoa idosa pode ter. Não só a ele mesmo ou ao envelhecimento, como outros tipos de preconceito, né? Eu acho que toda sociedade que é menos preconceituosa, com certeza, é mais justa e mais igualitária. Promover a saúde, eu acho que isso também é quase autoexplicativo, mas vale dizer que a gente fala de uma promoção à saúde, não no sentido apenas biológico ou no sentido médico, vamos dizer assim, mas aquela promoção da saúde como um todo, olhando para a pessoa. A promoção da saúde na busca da qualidade de vida e do bem-estar. Ações que envolvam o aprendizado e façam que a pessoa tenha uma vida melhor. Nesse sentido, a promoção da saúde. Incentivar o protagonismo dessa pessoa idosa, que ela tenha voz, que ela possa participar de decisões, que ela saiba atuar socialmente, que ela saiba sobre seus direitos, seus deveres, que ela atue mais e que ela traga o preconceito, meu Deus, que ela traga o protagonismo para ela, que ela não fique sendo com suas vontades sendo terceirizadas, que outras pessoas opinem, que outras pessoas tomem as atitudes por ela. Não, tem que ter esse protagonismo. E ele precisa ser incentivado, essas pessoas têm capacidade. E também de incentivar relações intergeracionais, que são fundamentais, o convívio entre pessoas de diversas idades. Acho que se qualquer um aí der aquele famoso Google e procurar por diversidade nas empresas, diversidade nas escolas, diversidade aonde for, a gente vai perceber que quanto mais diverso é o ambiente e o convívio, mais interessante para todos os envolvidos. E isso vale também na questão etária. A gente vê aí, teve, né, o polêmico aí, programa de trainee para jovens negros, etc., que eu acho que é muito interessante, é fundamental, mas as empresas e outros locais estão despertando também para essa importância da diversidade etária. Então, resumidamente, esses são os nossos parâmetros, diretrizes e objetivos. Aí eu vou dar uma super resumida aqui, para já poder passar a bola de novo para você, Rô, de como que isso se opera no dia a dia. Baseado em tudo isso que eu falei, a gente faz uma divisão que é mais, às vezes, interna até do que externa, né? Mas que nos ajuda a categorizar as nossas ações e nos ajuda a perceber qual é o foco, qual a direção que a gente quer dar. Nós temos 3 grandes eixos de ação. Um eixo de arte e expressão, que, como o próprio nome diz, envolve todas as linguagens artísticas, tanto o processo de você ir assistir, acompanhar um espetáculo, participar de algum, ou até mesmo de aprender alguma linguagem nova, ou de colocar a sua expressividade aí para todo mundo ver. Uma apresentação de teatro que os idosos fazem, uma apresentação de coral, aprender a tocar um instrumento, aprender circo, enfim, tudo que envolva arte, expressão e expressividade. Um outro eixo de ação se chama corpo e movimento. Esse diz respeito a tudo que envolve o corpo, os processos de envelhecimento, longevidade e o movimento. As pessoas podem ter, como eu já disse algumas vezes, eventuais limitações, dores, etc., mas todos têm a sua capacidade de movimento. E explorar movimentos novos, ter atividades físicas e assim por diante, faz um bem danado, além das pessoas conviverem cada vez mais. Então, tudo que envolva isso naquele aspecto da saúde,
conhecimento sobre o corpo, imagem corporal, arcabouço motor e assim por diante, entra nesse eixo de ação. E o terceiro eixo de ação, mas não menos importante, é o eixo sociedade e cidadania, que é onde a gente aborda questões que sejam de interesse social, tanto para os idosos ou para questões que envolvam a pessoa idosa. É onde entra os nossos ciclos de debate, as nossas discussões, os nossos pontos de encontro, que são as reuniões onde os idosos participam, vão lá e discutem sobre a programação do SESC, discutem sobre temas que sejam trazidos por eles ou pelos técnicos, que eles opinam sobre as programações, podem, às vezes, muitas vezes até, construir junto as programações futuras, é onde eles recebem informações, como eu já disse, sobre conselhos, sobre votações, sobre decisões políticas, etc., entra aqui nesse eixo sociedade e cidadania. Claro que, às vezes, as ações se conversam um pouco, as coisas não são tão estanques ou tão separadas assim, né? A arte sempre envolve uma questão social, o corpo, e enfim. Mas, por uma organização nossa interna, a gente faz essa divisão nesses 3 grandes eixos. E vale sempre a pena lembrar que a gente tem algumas perspectivas do trabalho social com idosos, né? Que é sempre esse respeito à multiplicidade de velhices, né? As pessoas envelhecem de forma diferente, as pessoas são diferentes. E essa é a beleza da coisa, justamente. Então, quanto mais diversa é a nossa programação, mais amplo é o espectro de público, mais diverso são as pessoas que frequentam a unidade, mais ideias diversas, mais pensamentos, novas programações e assim por diante. A transversalidade, as diferenças de longevidade e de processo de envelhecimento, né? Assim como eu já disse anteriormente, uma ênfase nas potencialidades das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. A gente está lá para mostrar o que as pessoas são capazes de fazer, o que elas podem fazer e às vezes elas nem sabem. A gente não está lá para falar de limitação. Isso daí já tem muita gente em outros lugares para falar e a gente não quer isso. Pelo contrário, as pessoas têm potenciais incríveis e às vezes estão até escondidos lá. Então a gente vai lá e dá ênfase nisso. Mostra o que essas pessoas são capazes de fazer e elas mostram isso muito para a gente. Essas são as grandes perspectivas. Claro que isso tudo sofreu um baque naquele momento que a pandemia se instaurou, né? No meio do caminho teve uma pandemia no meio do caminho, mas a gente não se abalou. A gente foi para esse trabalho remoto, se reestruturou muito rapidamente, todos os técnicos do regional rapidamente entraram em grupos e estimularam a comunicação, começaram a discutir, debater ideias, pensar em possibilidades. Deu aquele momento ali assim que perdeu aquele pouco de chão, mas depois as ações remotas foram voltando. Algumas a nível estadual, né, transmissões que envolviam todas as unidades, etc. E outras com cada unidade, seja no interior, seja na capital, fazendo as suas ações diretas com aqueles idosos que já frequentavam o SESC principalmente, que mantiveram contato, seja por mensagem, WhatsApp, etc., Facebook, em alguns casos até por telefonema mesmo, pessoas que moravam sozinhas, técnicos que entraram em contato, como você está, deixa eu entender sua saúde, você consegue participar de uma ação remota e assim por diante, e em pouco tempo, um tempo recorde aí, a gente conseguiu se reestruturar. A gente tem outras programações que a gente faz, temos ciclos temáticos, ações em rede e etc., mas o nosso tempo é muito curto. E aí eu vou deixar vocês com esse gostinho de querer saber o que são essas coisas. Então, convido para entrar na URL, sescsp.org.br/TSI. Não se preocupem em anotar, porque eu vou falar ela muito provavelmente mais algumas vezes aqui, tá? Eu vou colocar isso na mente de todo mundo. Mas eu acho que agora a Rosângela podia até trazer alguns exemplos dessas ações remotas que eu acho que deram super certo, com toda a dificuldade da distância, da saudade, mas que funcionaram. E eu acho que, se você quiser, Rô, por que você não fala de uma ou outra aí, para também dar esse gostinho para o pessoal? Eu acho que seu microfone está desligado, Rô. Aí...
Eu pessoal tô, desculpa, mais curiosidade ainda. sem acesso ao chat, porque tive que usar o celular, até por isso eu estou nesse ângulo meio esquisito. O Zoom não abriu no computador, então qualquer coisa você me fala. Falar de como o SESC, o trabalho social com idosos, foi ativado durante a pandemia, né? Para falar dele, a gente precisa falar um pouquinho dessa qualidade do trabalho, né? Do SESC e dos técnicos. Quando a gente fala dos técnicos, né? Então, cada unidade nós temos, né? São cerca de 40, nós temos um funcionário que é responsável, entre outros assuntos, pelo trabalho social com idosos, né? E são pessoas extremamente qualificadas. Nós temos pessoas de diversas áreas e, além dos técnicos, nós temos também os educadores físicos, que estão em contato direto com os idosos, né? Então, vocês podem ter uma ideia que para a gente traçar um diagnóstico, e a gente percebeu isso na pandemia também, é algo rápido, né? A gente consegue fazer isso rapidamente. Então, a gente teve o apagão, e rapidamente, com esse contato que os técnicos e os educadores físicos têm com os idosos, a gente foi retomando o contato. E a partir daí foram criadas várias ações, nós temos, todas as unidades têm o ponto de encontro, que é às vezes mensal, às vezes semanal. No início da pandemia, percebemos algumas dificuldades dos idosos em utilizarem a internet, os meios digitais, providenciamos cursos, oficinas feitas de maneira online, contatos telefônicos, e fomos resolvendo isso. Mas, além desse trabalho do dia a dia, o SESC tem outros trabalhos muito importantes. Tem, por exemplo, a revista 60+, que é uma revista científica, mas que também pode ser lida pelos idosos. É a publicação mais antiga do SESC, então ela tem uma tradição, essa publicação. Ela pode ser acessada completamente pelo site, né, do SESC, e também está disponível no aplicativo agora, né? É uma publicação que auxilia pesquisadores, mas também de grande importância para os idosos. Além da revista, nós temos as programações que são feitas em rede, né? Que marcam datas importantes, por exemplo, o Dia Internacional do Idoso. Nós temos tradicionalmente a Mostra Sentidos, que trabalha com a linguagem da dança e do teatro. Esse ano ela está acontecendo, né? Esse ano a gente optou por fazer uma série de processos artísticos ao longo do mês com os idosos. Então, são oficinas online de teatro, de dança, com profissionais extremamente gabaritados e conhecidos nos meios artísticos, que serão, o resultado disso tudo vai ser divulgado em novembro, daí vocês vão poder acompanhar. Além disso, né, antes da pandemia, a gente tinha um encontro de idosos no Sesc Bertioga, que é um encontro que reunia em 2 edições, cada uma das edições com cerca de 700 idosos do estado todo de São Paulo. Temos a campanha de conscientização de violência contra a pessoa idosa, que é uma questão extremamente importante. É uma campanha direcionada não para os idosos, mas para as outras faixas etárias, né? Para divulgar essa consciência da proteção aos nossos idosos, e a campanha de prevenção de quedas, né? A gente sabe que a queda é um fator muito grave quando acontece na vida de um idoso, então a gente tem a campanha de prevenção de quedas. Eu falei tudo meio disparado aqui para dar o tempo, Gustavo. Tá tranquilo, Rô. Eu acho que a gente conseguiu passar muito resumidamente aqui. Eu vi que tem um pessoal querendo contatos, etc. Fica até difícil, porque, como a gente disse, cada regional vai ter um contato, cada cidade tem que ver aonde tem unidade. No caso do Sesc São Paulo, vale a pena entrar no portal do Sesc, tanto no sescsp.org.br, que tem toda a programação do Sesc de uma forma geral, mas se a gente entrar no sescsp.org.br/TSI, tem todas essas informações aí desse histórico, dessas metodologias a respeito do nosso trabalho social com idosos especificamente. Eu queria mandar outros abraços aqui, vi que a Antonieta está participando, que a Lúcia está participando também, um pessoal de Jundiaí com quem eu tive o prazer enorme de trabalhar, são pessoas incríveis, que eu aprendi muito com elas, e estão aí para não nos deixar mentir. A gente tem público do Sesc acompanhando, então essas pessoas podem participar no chat e comentar. E, bom, Ana Lúcia, se você quiser abrir agora
acho que tem um pouquinho de tempo ainda, a gente pode responder perguntas suas ou do público, ou as duas coisas, né? Acho que tem um tempinho ainda. Sim, a gente tem um tempinho. Eu separei algumas perguntas que chegaram aqui para a gente, né? Agradeço de antemão aí o empenho da Rosângela e também do Gustavo, né? Que fizeram essa explanação muito clara, objetiva, muito humana também, quando a gente fala de idosos, porque a gente está falando de uma população que só aumenta em todo o país, também em todo o mundo, né? Então, agradeço a generosidade. Hoje foi um dia de aprender, né? E vocês souberam trazer esses dados técnicos, mas de uma forma muito humana, né? Então, a gente só tem a agradecer realmente essa explanação. Eu vou dar uma corrida com as perguntas, porque o pessoal ficou curioso. Eu começo com a pergunta da Scarlett Gassi. Ela pergunta o seguinte para a Rosângela: a libido, ela diminui mesmo com a chegada da terceira idade? Olha, eu não sou especialista no tema, né? Eu trabalho com os idosos há muito tempo no SESC, né? O que eu ouço, tá bom? Então, ouvi pessoas muito especializadas, né? A libido, ela muda um pouco de local, né? Então, a libido, ela não é apenas o ato sexual. A libido, ela pode estar em outras questões da vida. Ela pode estar no carinho com seu parceiro, ela pode estar num prazer de estar com alguém que você ama, não necessariamente um parceiro, né? Então, a libido, ela se desloca. Em relação à diminuição, eu não sou dessa área, para mim é uma área mais médica mesmo, eu não prefiro não opinar, mas já ouvi de muitas pessoas, inclusive, se você quiser procurar na internet, tem uma psicóloga que se chama Letícia Lanz, né? Ela é do Paraná, ela fala muito bem dessa questão, né? E uma vez também eu gosto muito esqueci o nome de uma pesquisadora, ela é de Campinas, se eu lembrar eu falo para você depois. Uhum. Mas ela diz que o envelhecimento, ela faz pela sexualidade um grande favor, uma grande evolução para a sexualidade, porque ela desloca a sexualidade apenas dos órgãos genitais, ela expande. Então a Muito sexualidade bacana, né? ela expande, ela está no corpo todo. Isso Muito legal. acontece na velhice. Quem fala isso é a Gita Grinderberg, tá bem? Bacana. Tem uma perguntinha que chega aqui, na verdade é uma observação, achei muito pertinente. A Maria Paula disse o seguinte: o novo idoso, para o novo idoso, a vida começa aos 60 anos. E aí tem uma participação da Regina, e ela disse o seguinte: muitas mulheres aposentadas que criaram seus filhos hoje se sentem mais livres e independentes com a aposentadoria, porque elas finalmente têm uma renda e estão vivendo, se sentindo mais livres nesse momento. A vida começa aos 60, as pessoas já estão mais atentas aí a essa realidade do desabrochar também na terceira idade? A gente ouve essa fala das idosas que frequentam o SESC, né? Então, uma fala que pode parecer até um pouco cruel, mas eu acho que quem está ouvindo a gente também vai concordar, né? Algumas, né? A gente falou do machismo, e algumas falam assim: ah, meu marido morreu, agora eu vou viajar. Então, como se o marido fosse um empecilho para ela poder viajar, né? Então, nesse caso, a vida dela começou a hora que ela ficou viúva. E são vários relatos, não é só um, não. A gente percebe que a partir dos 60 anos a mulher se torna, assim, tem exceções, né? Então a gente não pode generalizar, porque existem várias velhices, né? Uma coisa que a gente sempre fala também. Mas aí a gente percebe que existem muitas idosas que se libertam realmente a partir dos 60 anos e passam a fazer um pouco mais o desejo delas, né? A dar vazão um pouco mais do desejo, né? A realizar um sonho, por exemplo, numa oficina de teatro que começou ontem, uma idosa relatou que ela tinha vontade de fazer escola de teatro quando ela tinha 20 anos, mas ela engravidou. E a partir daí a vida dela passou a ser a vida de cuidadora da família toda, porque mundialmente as mulheres são as cuidadoras, não remuneradas, né? Então ela cuidou de todo mundo, cuidou dos filhos, ainda cuida dos netos, mas depois dos 60 anos ela conseguiu fazer curso de teatro e ela está realizando um sonho de juventude, né? Então, a gente tem muito essas histórias de libertação, a gente ouve muito no SESC isso. Muito legal. Uma pergunta que é um pouco extensa a resposta, né? A gente entende que é extenso, mas não tem como a gente deixar de fazer, que é do Augusto. Ele diz o seguinte, né? Na fala, a gente acompanhou essa questão do perfil demográfico dos idosos. E ele gostaria de saber como que vocês enxergam a questão da previdência social e a consciência
da população jovem e ativa hoje para o envelhecimento da população. As pessoas estão se conscientizando de que vão viver mais, de toda essa questão envolvendo previdência, dinheiro, sustento. Como que vocês recebem essas falas? Isso a gente investigou na pesquisa, daí eu posso até me comprometer, que eu acho que vai ter uma live só que vai falar mais da pesquisa Idosos no Brasil, né? A gente investigou isso na pesquisa. Os idosos têm muito pouco conhecimento das mudanças na Previdência, os jovens também, muito pouco conhecimento. O que a gente percebe na fala dos jovens é um descrédito, então diminuiu a quantidade de pessoas que falam, quando eu me aposentar eu vou fazer o que eu quero, vou viajar. Então as pessoas têm essa percepção que a aposentadoria não vai ser um momento de libertação financeira ou de pausa no trabalho, ela vai ter que continuar a trabalhar. Isso é uma grande questão e ela aparece na pesquisa. Um outro ponto importante também, e que está ligado diretamente à expectativa de vida, é a ida dos homens ao médico. A gente sabe, né, por vários estudos, ao longo das últimas décadas principalmente, que essa expectativa do homem está ligada, expectativa de vida está ligada ao fato deles não irem ao médico ao longo da vida, né? Eu queria saber se isso está mudando, né? A pergunta aí do Pedro. Olha, você quer comentar, Lúcia? Eu queria comentar que eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, que as pessoas precisam lembrar que a partir do momento que elas nasceram, elas já estão envelhecendo. As pessoas muitas vezes colocam sempre algo pré-datado. Lá quando eu tiver 60 anos, que eu não vou me tornar um idoso, quando eu tiver 70, ou alguma coisa assim. E ainda é muito comum esse pensamento que, inclusive, está muito ligado ao machismo, do homem se achar um super-homem mesmo. Não precisa ir no médico, que supera dores, que isso é coisa para gente fraca, ou qualquer tipo de pensamento preconceituoso que a gente já ouviu. Mas, até percebendo esse diagnóstico, percebendo algumas questões ligadas a isso, um dos focos que muitas programações têm são justamente na saúde do idoso homem, do velho. Tem sido cada vez mais comum, em diferentes unidades do SESC espalhado pelo estado de São Paulo, a mesma percepção. E essas programações têm tido um sucesso e um alcance bastante interessante, que os homens começam a perceber isso, começam a perceber a importância, inclusive, de se abrir, de falar de problemas que possam estar acontecendo com a sua saúde, que isso não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, a busca por informações é sempre importante, o autocuidado e o cuidado é sempre muito importante, mas como isso é uma questão também que envolve outras questões sociais, que envolve uma questão estrutural muito forte, esse trabalho precisa ser feito ao longo da vida. O homem precisa se conscientizar dessas questões de acompanhamento da saúde para o longo da vida, né? Não só depois que você recebe um carimbo do mais 60 anos, mas as ações têm sido nessa linha super exitosas e a gente espera que cada vez mais, sim, os homens possam se cuidar para que cheguem não apenas a viver mais, mas que tenham essa velhice com mais qualidade de vida também, que é fundamental. Não basta só estender sua vida, mas como que você quer isso? Muito legal. E aí a Débora pergunta, para a gente conseguir encerrar também, como que é possível participar dessas atividades do SESC voltadas para os idosos? Eu não sei se o SESC oferece isso em todas as suas unidades no Brasil. Olha, no estado de São Paulo, né, nós temos as atividades acontecem em todas as unidades. Cada unidade tem sua autonomia, porque como o Gustavo falou, a gente trabalha muito com a região, com o entorno. Então, cada unidade decide a sua programação, tem a nossa orientação, é claro, mas cada unidade decide. Antes da pandemia, bastava você ir numa unidade, não é uma programação específica para quem tem carteirinha de comerciário, é uma programação aberta, salvo, por exemplo, o encontro de Bertioga, que daí precisa ser comerciário, né? As outras programações são abertas a todos os públicos. Agora, é necessário entrar nas redes sociais das unidades, né? Então, entrar na página do SESC, sescsp.org.br, entrar no Facebook do SESC, e, a partir daí, procurar a rede social da sua cidade e se informar sobre essas ações que estão acontecendo.
essa maneira. Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que vale lembrar que com todos os problemas que a pandemia nos trouxe, ela pelo menos nos fez atingir esse público maior. No caso, você que é de outro estado, que não do estado de São Paulo, com certeza, dá para procurar aí na sua cidade, no seu estado, devem ter ações voltadas para o público idoso, muito interessantes, mas, de qualquer maneira, se você se interessou por essas ações de São Paulo, a oportunidade agora de acompanhar de forma remota está aí para todo mundo. A maioria das ações são como essa daqui que estão acontecendo agora com a Supera. Ou são pelo YouTube, ou são pelo Facebook, tem várias transmissões abertas, e se tiver alguma coisa específica, como inscrição, etc., como a Rosângela disse, procura no portal, tenta se informar. De qualquer maneira, vale a pena entrar no site da sua região e ver o que estão sendo oferecido. O trabalho social com idosos é feito no Brasil inteiro, não garanto que vai ser exatamente da mesma forma, cada um vai fazer a sua maneira, mas é um dos trabalhos mais antigos do SESC como um todo e um dos de maior peso e com maior público. Então, podem ter certeza que alguma coisinha vai estar acontecendo, vocês podem procurar. Pessoal, agradeço muito, muito a participação de vocês, né? A gente está muito feliz porque eu acredito que foi a primeira oportunidade que nós tivemos juntos, mesmo que à distância, né? Mas somando mutuamente nesse diálogo sempre muito aberto, transparente e cumprindo também a função social do Supera, né? Relacionada ao assunto do idoso, que a gente sabe que é uma grande preocupação social. Eu agradeço a Rosângela Barbalaco e também o Gustavo Nogueira de Paula, assistentes técnicos da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo, que estiveram hoje conosco falando, então, de todos esses dados e também estudos relacionados ao envelhecimento da população. Muito, muito obrigada. A gente que agradece, Ana Lúcia, foi a sua primeira live. Que bom que a gente estava aqui com você vai se lembrar disso, assim como a gente vai se lembrar também. Convidamos a todos, portal sescsp.org.br/TSI. Lembrando que aqui, pela própria página do Supera, que nós teremos outras lives com outros temas do SESC nas quintas-feiras. A gente vai falar sobre a revista Mais 60, a pesquisa Idosos no Brasil. A gente vai ter outros temas. Então, assim, fica ligado aí, curta, né, dê um joinha. E obrigado pelo espaço. Boa noite, pessoal. Um conselho? Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter incontinência. Você tá pronta pra isso? E muito mais. Com a nova roupa íntima descartável Tena com cintura baixa, me sinto segura pra vestir o que eu quiser. Quando visto Tena, me sinto segura. Me sinto forte. Me sinto eu. Nova roupa íntima descartável Tena Pants Discreet. Olá! Somos alunas e embaixadoras do Supera, Ginástica para o Cérebro. Todos os dias, milhares de pessoas conquistam um cérebro mais saudável e produtivo. Inclusive a gente, não é, mamãe? É verdade. As aulas são divertidas e desafiadoras. Desperte seu cérebro. Faça Supera.